Boa tarde, a paz estejam com todos, amém, amados? Estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez, assim, já fico assim esperando um momento para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Se você tem se alegrado com esse estudo e você tem crescido e sido abençoado, comenta aí. Se você puder logo curte, porque às vezes a pessoa ela ouve e esquece muitas vezes, então curte logo lá embaixo, né? Se você quiser se inscrever, faça isso para nós nos edificarmos. E se você quiser compartilhar com alguém, se Deus está abençoando a tua vida através dessa palavra, compartilhe com alguém, irmãos, para que outras pessoas sejam edificadas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver capítulo 17 do livro de Juízes. Nós estamos estudando Juízes. Você está crescendo, você está sendo abençoado. Eu estou amando, irmãos. Não é fácil, a gente tem que estudar bastante, né? E isso é muito bom. Melhor para você, que você vai aqui receber tudo bem mastigadinho. Amém? Glória a Deus. Mas acompanha aí, lê, tá certo? Capítulo 17 diz: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as dissertes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro o tenho, eu tomei. Então disse a sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Mica, a palavra de Deus diz que ele era um homem que morava na montanha de Efraim, e ele havia roubado o dinheiro da mãe dele, 1.100 barras de prata. E ele resolveu confessar para a mãe dele. Olha que coisa boa, que bênção, né? Quantas pessoas cometem erros, irmãos, e não confessam. A Bíblia fala que quando nós não confessamos os nossos pecados, os nossos ossos atrofiam, eles secam, nós ficamos mal. Quantas pessoas têm pecados ocultos, escondidos? É tão importante que confessemos, principalmente para Deus, irmão. Não tenha vergonha de falar aquilo que você tem feito de errado, porque Deus é um Deus que perdoa, que ama, que abençoa, que te abraça. E a Bíblia diz que quando nós confessamos e nos arrependemos, Ele joga no mar do esquecimento. Tenha conhecimento da palavra, meu amado, para você não ficar confundido e enganado pelo inimigo. Deus vai abrir teus olhos espirituais e tu vai ter mais vitória na tua vida. Eu não estou aqui te prometendo você dar uma oferta grande nem nada. É a palavra de Deus no teu coração que você está recebendo de graça nessa tarde para você ser abençoado. Amém? Eu tenho sido muito abençoada pela palavra de Deus. E esse homem confessou para a mãe dele, só que ela cometeu um erro. Primeiro ela disse: Meu filho, eu vou devolver o dinheiro todinho para você. E te abençoo. Mas para melhorar, para o Senhor, você vai ofertar para o Senhor. Só que ela disse assim: Mas você pega esse dinheiro, dê esse dinheiro para o ourives, para que ele faça uma imagem de madeira coberta de prata. Só que aquele homem foi para o ourives, só que ele não fez como a mãe dele falou. Ele não deu as 1.100 moedas de prata, barras de prata. Irmãos, a pessoa que ela é obcecada por dinheiro, quando ela coloca o dinheiro acima de Deus e de tudo, ela engana as pessoas, ela mente até para as próprias pessoas da sua família, infelizmente. Talvez você esteja decepcionado com alguém da tua família que te enganou. Ore por essa pessoa, para que os olhos espirituais dela se abram, irmão. Ela está sendo enganada pelo inimigo, ela está cega. Nós não temos que ter raiva e se vingar de pessoas que estão agindo errado, nós temos que orar por elas, para que Deus tenha misericórdia e abra seus olhos. Muitas pessoas dizem: um sem vergonha, não presta. Não diga isso, abençoe. A Bíblia diz: abençoa aquele que te maltrata e te persegue. Então, Mica, infelizmente, ele só entregou, irmãos, diz aqui que foi 200 barras de prata. Não foi as moedas, as barras que a mãe dele pediu que ele entregasse, todas as 1.100 barras de prata. Ele só deu 200, entregou para o ourives. E além dele ter mandado fazer aquela imagem, ele fez uma capela, mandou fazer uma capela. E diz, irmãos, que estava ali passando um levita, que ele saiu de Belém e ele estava procurando um lugar para ele descansar, ele estava de viagem, né? E ele foi e passou na casa de Mica. E Mica soube que ele era um levita. Quando Mica soube que ele era um levita, convidou ele para ser sacerdote dessa idolatria de Mica.
E aquele homem também com certeza se esqueceu da palavra de Deus, não estava estudando a palavra de Deus, não estava tendo conhecimento, irmãos. Quantas vezes a Bíblia diz lá no capítulo 6 de Deuteronômio que nós devemos ensinar os nossos filhos deitado, caminhando, assentado, todos os momentos nós temos que estar ensinando aquilo que é certo, aquilo que é correto. Aquela mãe não ensinou o que era correto a Mica, infelizmente. E Mica, ele era um homem que tinha desejo por dinheiro, e fala que ele convidou aquele homem para ser sacerdote e conselheiro, e ofereceu 10 barras de prata para aquele homem. E aquele homem ficou feliz, porque ele disse: além disso, eu vou te dar comida e roupa. E ele aceitou, irmãos, ser um sacerdote de imagens. Infelizmente, e ele ficou, aquele homem, sendo na casa de Mica como filho. No versículo 13 do capítulo 17 disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Isso Mica falou, ele achava que tudo ia dar certo. Quantas vezes você vai fazer algo e pensa que tudo vai dar certo? Mas será que você tem perguntado a Deus se você está fazendo tudo conforme a palavra de Deus? Quantas pessoas às vezes arranjam uma pessoa para conviver, não se casa, não, eu vou só ficar fornicando com a minha namorada, tá dando tudo certo, eu tô feliz, eu vou viver só junto com fulano, eu vou fazer dessa forma, e muitas vezes ele não está conforme a palavra de Deus e quer ser feliz nos seus relacionamentos, nos seus negócios, e muitas vezes não age com honestidade, irmãos. Oh, meu Jesus, que Deus possa iluminar os nossos olhos, irmãos, que nós possamos fazer tudo honestamente, porque Deus, ele tem uma balança que pesa, que pesa e a medida da nossa honestidade, irmãos, e Ele quer nos abençoar, mas existe uma condição, a obediência. Então fala lá no capítulo 18 que não havia rei na tribo de Dan, eles faziam tudo o que queria. Infelizmente, irmãos, eles foram procurar uma terra para morar. Dan ainda não havia conquistado uma terra para eles, né? Porque todas as tribos de Israel, Dan é uma das tribos de Israel, são 12 tribos. E outras tribos já tinham suas terras, só que Dan não tinha, e eles tinham que conquistar. Eles não tinham recebido. Então eles escolheram 5 homens valorosos, homens corajosos, para espiar a terra. Só que eles passaram pela casa de Mica. E quando chegaram lá, né, os judeus, eles têm um costume de acolher as pessoas, de hospedar as pessoas quando as pessoas chegavam na cidade. Eles eram ótimos, acredito que até hoje são ótimos hospitaleiros. Chegaram lá e se hospedaram na casa de Mica. E ouviram ali o levita falar. E pela voz daquele homem, o sotaque dele, conheceram que ele era um levita. E eles viram ali as imagens de Mica, tudo muito bonito, né? Um Deus muito bem feito, de madeira, coberto de barro, de prata, né? Não de barro, mas de prata. Pode ser a imagem mais bonita que for. Mas não tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, né? Tem ouvidos, mas não ouvem. O nosso Deus, Ele fala, Ele nos escuta, Ele nos toca. O Salmo 94 diz: aquele que fez o ouvido não ouvirá, aquele que fez a boca não falará. Ele está te ouvindo, Ele está nos ouvindo nesse momento, Ele está aqui nesse momento. Você pode sentir a presença dEle, porque a palavra dEle está sendo ministrada aos nossos corações. Está havendo cura, está havendo libertação. Os teus olhos espirituais vão se abrir através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Que caia por terra todo espírito contrário que impede de você entender a vontade de Deus na tua vida. Deus tem planos e projetos para você, mas nós temos que entender que é conforme a palavra de Deus, meu querido. Que haja libertação nessa tarde, em nome de Jesus eu profetizo, e que todas as portas do inferno sejam fechadas para a glória do Deus vivo. Deus nos deu autoridade para isso, amado, em nome de Jesus. O Senhor quer te trazer libertação nessa tarde. Ele fez com que você olhasse esse vídeo para você ser abençoado em nome de Jesus. Olha só, eles convidaram o levita para consultar a Deus, e o levita lá na sua ignorância consultou e disse: vai em paz. E eles foram e viram lá que aquela cidade de Lais, que era a cidade que eles queriam conquistar, era uma cidade sossegada, tranquila. E eles voltaram, né, para a terra deles, chegaram lá e contaram tudo. Olha, vai ser muito fácil. Diz que eles partiram, né, o local era Zorá Estaol, e pegaram 600 homens armados, 600 homens fortes, e voltaram. Só que primeiro, irmãos, eles passaram lá na casa de Mica. Quando
Quando eles passaram lá, Mica não estava lá, eles pegaram, deixaram os 600 homens na porta da entrada da cidade, e os 5 homens que já tinham ido lá, entraram na casa de Mica, pegaram, irmãos, todos os seus ídolos. E quando o levita chegou e viu aquilo, ele disse: o que é isso que está acontecendo? O que é que vocês estão fazendo? Com certeza, irmãos, aqueles homens já haviam percebido que aquele levita era interesseiro. Que aquele levita, irmãos, as pessoas percebem quando você é uma pessoa interesseira. Deus também sabe. Tem um coração sincero para com o Senhor. Se eu e você sermos interesseiros em alguma coisa, o Senhor sabe. Que sejamos sinceros, peçamos libertação ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Diz que eles chegaram para ele, os soldados, né? Aliás, aqueles 5 homens, que eram soldados também, né? Ele diz: é melhor você ser sacerdote de uma tribo do que você ser sacerdote somente de uma pessoa. Eles estavam convidando Mica, aliás, o levita, para ser sacerdote de uma tribo. E ele ficou feliz, ele se alegrou. Irmãos, eles faziam tudo que era reto aos próprios olhos dele. Quantas pessoas se alegram em estar fazendo coisa errada, irmão, mas as consequências virão. Porque a palavra de Deus diz que o que você planta, você colhe, né? Então, vamos fazer o que é correto, vamos fazer o que agrada a Deus. Deus quer abençoar isso aí, o que você está fazendo, esse seu trabalho. Deus quer te dar sucesso, sim, Ele quer. Eu sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos bons e não maus. Pensamentos bons para que vocês recebam o fim que vocês desejam, assim diz o Senhor para você. Deus é maravilhoso, irmãos, mas Ele quer que nós sigamos a sua palavra. E eles foram, e eles pegaram tudo e foram embora, infelizmente, né? E aí Mica foi atrás dele. Quando chegou lá, eles foram ameaçados por Mica. E Mica, ele voltou porque eles eram mais fortes. Eles eram mais fortes, e Mica viu que não tinha força. Mas se Mica ele buscasse o Espírito Santo de Deus, irmãos, podia ser o forte que for. Aquela pessoa que está na obediência, aquela pessoa que pede o Espírito Santo de Deus ajuda. O inimigo pode ser forte do jeito que for, ele te dá mais força. Deus não deu força a Davi para vencer o gigante Golias. Deus não deu força a Sansão para destruir os filisteus. Deus não abençoou Moisés para poder passar o Mar Vermelho e ser destruído todo o exército de Faraó. Irmãos, o nosso Deus ainda hoje é poderoso. Nós não temos que andar com medo de ninguém, mas entregar a nossa vida ao Senhor. Que aquilo que você está olhando que é mais forte na tua vida, que está difícil, Ele é maior. Peça a Ele que Ele vai ao seu favor te ajudar. O cristão ele não tem que andar com medo não, mas em conhecer o Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso que desbarata o inimigo. É isso que Ele vai fazer, irmãos. Por que eu estou assim? Você precisa confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Deus não quer que você ande covarde não, mas sabendo que Ele que vai vencer as tuas guerras, se você confiar nele e entregar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eles foram até a cidade de Lais, queimaram a cidade. E infelizmente no versículo 28 diz que não havia ninguém para salvar aquela cidade. Sabe por quê? Porque a cidade de Lais não tinha comunhão com as outras cidades vizinhas, não se comunicava. Aí eles não puderam pedir ajuda nessa guerra. Irmãos, quantas vezes você pode vencer se você estiver unido ao seu pastor, unido aos irmãos da igreja, unido à sua família. Existem pessoas que estão muito sozinhas, excluídas, não querem ajuda, não querem se envolver, não querem envolver com ninguém porque eu não quero me sujar. Irmãos, meu amado, não tem como a gente não se sujar nas coisas que dessa terra. Você vê que Jesus ele foi traído, você vê que Jó, o que ele passou com os amigos dele, irmãos. Quantas pessoas passaram por traições, mas elas não deixaram de se envolver. Tem gente que diz assim, eu prefiro trabalhar com bicho do que trabalhar com gente. Pois eu prefiro trabalhar com gente. Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa complicada também, mas aí o Senhor começa a trabalhar em mim quando eu começo a me envolver com as pessoas. E aí eu cresço. Porque se eu estou dizendo que gente é difícil, eu estou dizendo que eu também sou. Irmãos, nós temos que ajudar uns aos outros para nós vencermos as nossas dificuldades, as nossas falhas, os nossos erros. Aquela cidade, ela poderia ser poderosa,
Se tivesse pedido ajuda, você pode ser mais forte pedindo ajuda a alguém, pedindo um conselho, uma pessoa que sabe dar conselho, que nessa tarde você abra os seus olhos espirituais e que essa palavra venha ao seu coração e venha te abençoar em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê graça em nome de Jesus. Eu ministro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Sabedoria, amado. A sabedoria é algo que vem de Deus, é algo que agrada ao Senhor. Eu quero deixar só no teu coração, amado, aqui um salmo que fala sobre sabedoria, tá certo? Eu nem ia separar, mas vou dizer. Salmo 115, versículo 5 diz... Aliás, Salmo 32, 8 e 9, perdão. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Sabe o que é isso? Deus falando que Ele quer te guiar, quer te conduzir para você ter sucesso, para você ser abençoado. Mas não para nós sermos interesseiros, mas servir esse Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua nos amando. A paz, Deus te abençoe. Em nome de Jesus.